Se puderem abrir suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Como este mês é voltado para missões, e o tema dessa noite é "E quem há de ir por nós?". Eu peguei esse versículo de Isaías capítulo 6, que justamente é a fonte desse tema. E quero que a gente entenda algo da chamada de Isaías. Isaías foi chamado aqui para levar uma mensagem ao povo de Israel, ao seu povo. E quero que a gente veja qual foi essa mensagem, mas o que levou Isaías a ser chamado de Deus. O que aconteceu para resultar na chamada de Isaías. Eu sei que hoje em dia, e não somente hoje em dia, mas sempre tem sido assim, gostamos de nos comparar uns com os outros, né? O ser humano gosta de se comparar com outra pessoa. Na vida diária nos comparamos com os vizinhos, pensamos no que o vizinho tem, que eu não tenho, no que o vizinho tem de melhor do que eu, na vida daquela pessoa. Também nos comparamos com os amigos, com os membros da família e até com os próprios irmãos da igreja. Nos comparamos com todos, né? Se eu tivesse as vantagens que fulano tem, se eu tivesse que fulano tem. Mas nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Temos que entender que o padrão não é outra pessoa. O padrão não são seres humanos. Olhamos o que ganhamos comparado com outros, comparamos as nossas condições com as pessoas ao nosso redor e até ficamos vivendo de dinheiro emprestado para impressionar outras pessoas. Então, ficamos sempre nos comparando com outras pessoas e tentando viver uma vida comparável com o mundo ao redor de nós. Infelizmente, essa prática tem invadido até a nossa vida espiritual. E quando olhamos a própria vida espiritual, dizemos, mas eu não sou tão ruim como fulano, né? Ou fulano tem mais dons espirituais do que eu tenho. Aquela pessoa sabe cantar melhor do que eu. Aquela pessoa prega bem melhor do que eu. Aquela pessoa tem uma memória melhor do que eu. Pode memorizar o versículo da palavra de Deus mais do que eu. Se eu tivesse o que fulano tem, eu poderia fazer muita coisa para Deus. Ou seja, que eu sou melhor do que aquela pessoa. Aquele irmão da igreja, ele faz assim, né? Mas eu não sou tão ruim. Nos comparamos uns com os outros. Mas o que nós precisamos fazer é nos ver como Deus nos vê. Aqui em Isaías capítulo 6, Isaías teve uma oportunidade de se ver como Deus o veia. E de estar na mesma presença de Deus. Um privilégio que tiveram muito poucos em toda a história. Nós sabemos que Pedro teve a oportunidade de se achar na presença de Deus. Moisés teve a oportunidade de se achar na presença de Deus. Nós sabemos que João foi levado para o céu numa visão e se achou na presença de Deus. E poucos se acharam na verdadeira presença de Deus. Mas nem eles podiam ver toda a glória de Deus, porque ninguém pode ver toda a glória de Deus e viver. Mas, mesmo vendo um pouquinho da glória de Deus, só o que brilha fora da glória de Deus, ao redor de Deus, foi uma situação que mudou a vida dessas pessoas. E vamos ver alguns aspectos do encontro que Isaías teve com Deus e o resultado daquele encontro. Vamos ler em Isaías capítulo 6, vamos voltar a ler o capítulo inteiro, já temos lido, mas vamos voltar a ler. Depois vamos ver versículo por versículo, alguns aspectos desse encontro, como deu início e o resultado depois. Em Isaías capítulo 6, começando no versículo 1, diz: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com atenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, mas nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor aparte dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o cavalo, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Vamos orar. Pai, agradecemos a oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Pedimos, Pai, que nos ajude a entender realmente o que aconteceu aqui em Isaías capítulo 6, e realmente entender a nossa condição perante Ti, e que possamos entender a necessidade de viver vidas santas, puras, sem mácula perante Ti. Pedimos, Pai, que nos ajude a viver vidas fiéis, servindo a Ti, e que sejamos dispostos a servir a Ti em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. A primeira coisa que nós vemos aqui é a visão. A visão. Isaías teve uma visão de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu algo que era fora do normal. Ele viu algo que não era rotina. Viu algo estranho à vista dele. Ele viu a Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Mas nós sabemos que ele não viu Deus em toda a sua glória. Se ele tivesse visto, ele teria morto, ele teria morrido. Mas ele viu algo que ele reconheceu como Deus. Eu acho interessante que quando ele teve essa visão, ele sabia que era de Deus. Alguém que é filho de Deus, quando tem uma experiência com Deus, ou seja, quando se torna filho de Deus através de depositar sua fé em Cristo Jesus, se torna filho de Deus, já tem tido essa experiência e já reconhece quem é Deus, e quando estuda a palavra de Deus e já é capaz de reconhecer quem é Deus, pode reconhecer quando algo vem de Deus e quando vem de outra fonte. Ele reconheceu que essa visão não foi só um remédio que ele tomou ontem à noite. Essa visão não veio de uma comida que não caiu bem na barriga dele. Não foi só um sonho estranho, mas ele reconheceu que essa visão era de Deus mesmo. E ele disse que ele viu o Senhor, Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Essa visão inclui vários aspectos do caráter de Deus. O primeiro aspecto do caráter de Deus que nós vemos aqui é a presença de Deus. Versículo 1 diz: e a cauda do seu manto enchia o templo. A cauda do seu manto enchia o templo. E também versículo 4, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
esse canto onde ele viu, onde Isaías viu essa visão, ele viu a Deus, mas ele viu a presença de Deus, ele viu a fumaça, ele viu a cauda do manto enchendo o templo, ele viu a presença, se sentiu dentro da presença de Deus. Quero que a gente veja segundo livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 5, vemos algo muito interessante e algo muito similar. Segundo Crônicas, capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Segundo Crônicas, capítulo 5, 13 e 14, que diz o seguinte: isso aconteceu quando a arca de Deus foi levada para o santuário do templo. E Salomão está consagrando o templo que ele tem construído para Deus. Os sacerdotes se prepararam, os levitas se prepararam, estavam cantando, estavam preparando o povo para consagrar o templo para Deus. Diz aqui em 2 de Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando a presença de Deus encheu o templo, até os sacerdotes não podiam permanecer em pé, diz que não podiam ministrar dentro do templo, eles tiveram que sair, porque a presença de Deus é uma coisa tão maravilhosa, tão forte, tão poderosa, que na mesma presença de Deus o ser humano não aguenta. Mas eu acho interessante quando aconteceu. Diz no versículo 13 que só aconteceu depois de todos estarem em união. Versículo 13 diz: e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, não alguma pessoa tocando a trombeta de sua maneira, outra pessoa tocando de sua maneira, mas uniformemente tocando as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Uma só voz. Ou seja, elevavam as vozes em união, não com melodia, não com harmonia, mas uma só voz, cantando para Deus. Diz, fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A casa se encheu só quando o povo de Deus estava em união. Porque nós, muitas vezes, hoje em dia, não experimentamos a presença verdadeira de Deus. Porque o povo de Deus não está em união. Quando o povo de Deus está em união, Deus está lá presente com eles. Mas muitas vezes estamos tão desunidos que Deus não quer nem ficar dentro. Isso significa que Deus não está presente? Não, Ele está presente em todo canto, em todo momento. Mas a presença de Deus, quando nós falamos na presença de Deus, ou seja, que Ele está presente, Ele sabe o que está acontecendo, Ele está aqui, é uma coisa. Mas quando Ele está derramando a bênção dEle em cima, a presença dEle, quando Ele revela a presença dEle, é quando o povo está em união, em uma voz só, com um propósito só. Qual é o nosso propósito? Compartilhar a mensagem que Ele nos deu para compartilhar. Agora vamos ver daqui a pouco a mensagem que foi dada para Isaías, que é diferente do que a nossa mensagem. Nossa mensagem é uma mensagem de salvação, de esperança e de fé. E a mensagem de Isaías foi outra. Vamos ver daqui a pouco o que foi. Mas quando estamos em obediência a Deus e quando estamos em união com Ele, é aí que chega a presença de Deus. E encheu
o templo. Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Dos versículos 7 a 10. Salmo 139, do versículo 7 a 10. Também nos fala da presença de Deus. É o rei Davi pensando na presença de Deus. A onipresença e a onipotência dele. Salmo 139, começando no versículo 7, diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E nós sabemos isso. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Isso é mais difícil para nós. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A presença de Deus. Deus está presente em todo canto. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Jonás aprendeu isso, né? Ele tentou fugir da presença de Deus, disse que ele tentou fugir porque não quis obedecer a Deus, não quis fazer a vontade de Deus, então ele tentou fugir, ele tentou correr, mas ele não podia correr. Não conseguiu, porque Deus o achou. Aliás, Deus não achou ele, Deus nunca perdeu ele. Sabia exatamente onde ele estava em todo momento. E Deus sabe onde nós estamos também. E isso deve inculcar medo em nós, às vezes, quando nós estamos fazendo coisas erradas, ou pelo menos indo para cantos errados, para fazer coisas erradas, para saber que Deus está comigo. Se Cristo Jesus estivesse ao meu lado, eu estaria fazendo isso porque Ele está ao meu lado. Realmente. E ainda vou ficar fazendo isso aqui? Dá medo na pessoa pensar que Cristo Jesus está presente comigo. E Deus está presente. E Isaías, no seu encontro com Deus, na presença de Deus, entendeu essa presença de Deus. Dizia: a cauda do seu manto enchia o templo. E diz no versículo 4, os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora também, Isaías não somente pensou na presença, na onipresença de Deus, mas também ficou pensando na santidade de Deus. Vamos olhar outra vez. Isaías capítulo 6. E diz aqui em versículo 2: e serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriram seus rostos, e com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes Santo? Não diz aqui, mas eu imagino que pelas 3 pessoas da Trindade, né? Pai, Deus e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Santo. Deus Filho, Cristo Jesus, Santo. E Espírito Santo também, Santo. 3 vezes Santo, porque Deus é um Deus só, é um só, mas existem 3 pessoas iguais. 3 pessoas com diferentes funções, mas existindo em um Deus só. Mas reconheceram as 3 personalidades, as 3 pessoas da Trindade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, digno de ser louvado. Ele é digno de nosso louvor, porque diz aqui que teve 6 serafins, serafins com 6 asas, serafins com 6 asas, que voavam ao redor dele, cujo só propósito era louvar a Deus, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, clamando sempre, Santo, 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 porque Ele é digno de louvor. Versículo 2, os próprios serafins se cobriram na presença de Deus. Interessante isso, porque os serafins não são corrompidos pelo pecado. Os serafins são anjos, escolhidos de Deus por um certo propósito, separados por um propósito. O propósito desses serafins foi cantar, ou seja, clamar louvor a Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram os rostos, com 2 cobriram os pés, com 2 voavam. Com 2 voavam para voar em cima dele. Com 2 cobriram os rostos, e com 2 cobriam os pés. Por que os rostos e os pés? Porque mesmo sendo sem pecado, os anjos são feitos tanto abaixo de Deus.
tão menores de Deus. O poder deles é tão pequeno para estar na presença de Deus, que não se sentiam até dignos para estar na presença de Deus. Não cobriam os rostos para não olhar diretamente na glória dele. Mesmo sem pecado, os anjos não se sentiam dignos de olhar diretamente no rosto de Deus. E cobriam os pés também, porque os pés sempre representam quando nós estamos na presença dele. Como se lembra que Moisés estava na presença de Deus e ele disse: tira a calça dos pés, porque você está pisando em terra santa. Você está na minha presença, não fique calçado na minha presença. Tira os sapatos. Está falando de estar na presença. Fica parado na presença de Deus. Que é uma coisa séria, uma coisa interessante de olhar aqui. Temos perdido nosso entendimento da santidade de Deus. Nós não entendemos realmente o que é a santidade de Deus. Nós falamos em Deus como se ele fosse meu melhor amigo. E ele é. Não vou mentir, ele é. Mas falamos em Deus como se ele fosse qualquer pessoa. Tem uma expressão em inglês lá nos Estados Unidos que eles usam sempre, é uma falta absoluta de respeito para Deus. Eles se referem a Deus como the man upstairs, ou o cabalá em cima. O cabalá em cima. Uma falta absoluta de respeito com falar de Deus desse jeito. Não é entender a santidade de Deus e quem ele realmente é. Ele não é o cabalá em cima. Ele é Deus. Santo, 3 vezes santo, que nós não merecemos nem estar na presença dele, mas ele vai permitir um dia nós que somos crentes estarmos na presença dele, sem merecendo. Um privilégio incrível. Até a brasa do seu altar foi tão santo que podia até limpar a Isaías, mas ele teve que reconhecer a sua situação. A visão produz uma introspecção. Ou seja, a visão produz um momento de pensar em si mesmo. Aqui vemos em capítulo 5, o versículo 5. Então disse eu, Isaías falando: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse: ai de mim. Não é expressão de indignidade. Ele não se sentiu digno de estar na presença de Deus. Ele disse que estou perdido, pois estou perdido. Isso significava que ele era descrente, indo rumo para o inferno? Não. Neste caso, como ele já era crente, ele era profeta sendo chamado de Deus. Deus não chama uma pessoa descrente. Ele não se converteu aqui. Mas ele disse: estou perdido. Quando você está perdido, você está num canto que você não deve estar. E ele diz: estou perdido. Estou na presença de Deus e não mereço estar na presença de Deus. Eu não deveria estar na presença de Deus, sendo quem eu sou. Eu não mereço esse privilégio de estar na presença de Deus. Eu não mereço de jeito nenhum. Eu estou perdido. Eu estou num canto que não deveria estar. Porque sou um homem de lábios impuros. Por que eu estou num canto onde não devo de estar? Porque sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros. Sabe que Tiago capítulo 3 que diz que o mais difícil para um homem fazer é domar a língua. Se você fizer tudo o resto da vida certo, ainda falta domar a língua. A língua é a fonte da maioria dos pecados. É a fonte da maioria dos pecados. E ele reconheceu a fonte da maioria dos pecados dele. Aliás, o pecado vem do coração, mas geralmente o que ocorre primeiro no coração sai pela boca, né? É a língua, a boca, os lábios impuros. Ele diz que eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele não se sentiu digno de estar na presença de Deus.
Ele disse, ai de mim. Tem gente que diz, algumas dessas igrejas hoje em dia dizem, estamos na presença de Deus, e ficam gritando e cantando e saltando e clamando com alegria, estamos na presença de Deus, estamos na presença de Deus. Mas se você realmente estivesse na presença de Deus, você ficaria pensando em quem você é. Verdadeiramente estar na presença de Deus produz uma reação diferente. Uma reação de pensar no seu pecado. Reconhecer quem eu sou comparado com Deus, que não é nada. E eu imagino que Isaías até teria caído ajoelhado na presença de Deus, não se sentindo digno de estar na presença de Deus. Se cobria o rosto, como os serafins, eu imagino. Eu estou perdido, eu estou num canto onde eu não deveria estar, porque não mereço estar aqui presente na presença de Deus. A pessoa que se acha na presença de Deus tem que refletir em si mesmo, refletir em quem é e avaliar a sua vida. E quando a pessoa faz isso sinceramente, chega a uma só conclusão. Qual a conclusão? Primeiro, nós temos visto a visão, agora vamos ver o veredito, que estamos vendo agora, o veredito. A visão do Deus Santo produz um veredito pessoal. Isaías era culpado do seu pecado e o reconheceu verdadeiramente pela primeira vez. Era a primeira vez na vida de Isaías que ele reconheceu de verdade o pecado dele. Quem ele era comparado com Deus. Versículo 5 diz que ele teve lábios impuros. Por que se foca em lábios puros? Porque, como já temos falado, a boca é a fonte da maioria dos pecados. Salmos capítulo 19, versículo 14. Salmos 19, capítulo 14 diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Se estivéssemos realmente meditando na palavra de Deus, nos nossos corações, aí produziria uma linguagem agradável e aceitável perante Deus. Quando nós falamos, seria uma coisa que edifica, seria uma coisa que ajuda as pessoas. Seria uma coisa que realmente louva a Deus. Não seria qualquer coisa que sai de nossa boca. A boca é uma coisa importante, é uma coisa que produz as coisas mais fortes para o bem ou para o mal. E temos que realmente ser cientes do uso de nossa boca. Em 2 de Crônicas, que já temos lido, quando Salomão estava consagrando o templo, diz que Deus só apareceu, a presença de Deus só se manifestou visivelmente quando todo o povo estava clamando a Deus em voz alta, cantando de uma voz só e louvando uniformemente, em união, louvando o nome de Deus. Quando chegavam até aquele ponto de louvar o nome de Deus uniformemente, com um coração único perante Deus. Mas nós não somos assim sempre, né? Somos assim algumas vezes, andando perto de Deus, vivendo bem, conforme a palavra de Deus, obedecendo a Deus, mas no próximo momento já estamos caindo em pecado outra vez. Então o veredito que produz a visão é isso, que nós somos culpados de pecado. Somos culpados de pecado. Ele também reconheceu os lábios impuros do povo. Ele reconheceu a sua culpa pessoal, que eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou. Reconheceu primeiro a culpa dele, o pecado dele, mas depois ficou pensando na culpa do povo também. Reconheceu a culpa corporativa do povo. Vamos olhar em Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias é um cativo em Babilônia.
E ele fica pensando. Chega para ele a notícia da situação em Jerusalém, que a situação foi terrível. Os muros tinham caído, o povo ficava sem liderança, sem comida, sem direção. Ele ficou triste. Diz aqui em Neemias capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, aqui entra a oração de Neemias, aí quero que nós foquemos. Disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com eles que o amam, e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos nós cometido contra ti. Ele não disse, eu vou confessar os pecados de Israel, aquele povo que não presta. Ele disse que vou confessar os pecados do povo de Israel, nós temos cometido contra ti também eu e a casa de meu pai, temos nós pecado. Ele disse, eu estou me incluindo no povo de Israel. Tem gente hoje em dia, especialmente na igreja, que pensa que tem que confessar o pecado de todo o povo, menos de si mesmo. Fica confessando, pega até o telefone, o celular e confessa o pecado de fulano com outros irmãos na igreja. Está fazendo confissão dos pecados de outros no celular. Mas não se inclui a si mesmo. Isaías, quando entrou verdadeiramente na presença de Deus, reconheceu não somente o pecado do povo de Israel, mas também o seu próprio pecado. Ele se incluiu neste grupo, nessa turma. Ele disse, nós temos pecado. Aí, versículo 7 de Neemias, capítulo 1, diz, de todos nós corrompemos contra ti. De todos nós corrompemos contra ti. E não guardamos nós, eu também, inclusive, os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele pediu perdão pelos pecados do povo de Israel, incluindo os pecados dele. Ele não disse, não, é o povo de Israel que fez. Eu não fiz isso, mas eles o fizeram. Tem isso na igreja também, quando tem uma assembleia, tem uma sessão, e o povo vota de uma certa forma, e depois você não concordou, você votou contra, mas quando acontece uma coisa ruim, você diz, foram vocês que votaram desse jeito. Eu votei contra. Então eu fico fora. O pecado é seu. Até certo ponto isso é verdade, mas se você faz parte da igreja, o pecado é geral. O pecado é geral. Talvez Neemias não fez o que o povo de Israel fez. Talvez ele louvava a Deus na sua casa. Talvez ele não teve deuses estranhos na sua casa. Mas ele disse, nós temos desamparado a Deus. Nós temos servido outros deuses. Ele não disse, o povo de Israel fez. Eu não fiz. Ele disse, nós. Ele se incluiu. E Isaías, quando ele reconheceu o próprio pecado, ele disse, não importa que você fez o que eu fiz. Todos nós somos pecadores. Pecando de forma diferente, mas de qualquer forma, todos nós somos pecadores. Perante Deus, não importa quem fez o quê. Todos pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus. Então ele tem uma visão que leva ao veredito. O veredito que ele é culpado do pecado. Mas depois do veredito, temos boas notícias. Que tem a vitória.
A visão leva a um veredito pessoal, mas depois do veredito pessoal, Deus provê a vitória. Versículo 6. Depois dele reconhecer o pecado próprio, lá no versículo 5, ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, habito em meio no povo de impuros lábios, meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos, e após ver ele, eu reconheço quem eu sou, quem é esse povo de Israel. Versículo 6, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com Atenais. E com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado pelo teu pecado, expiado o teu pecado. Deus proveu a vitória. Apesar de sua condição pecaminosa, havia uma oportunidade para uma vitória. Só Deus podia prover essa vitória. Diz que ele tirou uma brasa do altar dele. A brasa quente, que ele teve que tirar com as tenaz. E tocou nos lábios de Isaías. É interessante, notou que o anjo não podia tocar na brasa com a mão. Ele tirou com Atenais. Por quê? Essa brasa representava algo. Representava a redenção de Deus. Essa brasa representava a redenção de Deus. Foi tocado nos lábios de Isaías e representou a expiação de pecado. Ele tocou nos lábios dele e ele foi limpo do pecado. Foi remido. A redenção foi aplicada na boca dele. Mas o anjo não precisava de redenção. O anjo não pode ser remido. Em primeiro lugar, porque esse anjo, esse serafim, não teve pecado. Se lembra que os anjos tomaram uma decisão uma vez para sempre, no início do tempo. Um terço dos anjos caiu com Satanás, com Lúcifer, e 2 terços ficaram no céu. Os 2 terços que ficaram no céu não podem mais cair. Eles ficam lá, selados na sua justiça. Mas o terço que caiu nunca pode ser remido nunca. Tomou uma decisão uma vez para sempre. E esses anjos não podem ser remidos. Então é por essa razão que os anjos ficam maravilhados com a obra de redenção. Eles não podem entender a alegria que nós temos, os crentes, os filhos de Deus, por ter sido remidos em Cristo Jesus, porque eles, os anjos, não podem ser remidos. Ele não podia tocar na redenção de Deus, porque em primeiro lugar ele não precisava, e como ele não precisava, ele não pode experimentar a obra da redenção e saber a alegria que nós temos de ser resgatados do inferno pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Eles nunca foram resgatados. Eles tomaram uma decisão, uma vez para sempre, e foram selados naquela decisão. Nós somos remidos, somos resgatados do inferno, quando nós cremos em Cristo Jesus, quando depositamos nossa fé em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador, somos tocados com a brasa, somos lavados com o sangue de Cristo Jesus, e feitos puros, declarados justos, como Isaías foi. Ele foi declarado justo, o pecado dele foi expiado, foi tirado. O anjo teve que pegar com Atenais, porque o anjo não pode experimentar a redenção. É só nós que podemos experimentar a redenção, se depositarmos nossa fé em Cristo Jesus. A redenção é reservada só para o ser humano. Agora, Isaías teve uma visão que produz nele um veredito pessoal, que ele era culpado do pecado. Esse veredito pessoal induz Deus a prover uma vitória através da brasa, que foi aplicado o sangue de Cristo Jesus, vamos falar hoje em dia, que foi aplicado ao pecado, o pecado tirado da vida dele. Então, esse veredito pessoal, que ele era culpado do pecado, Deus proveu uma vitória, e depois de prover a vitória, Deus procurou um voluntário. Ele procurou um voluntário. Vamos continuar no versículo 8. Depois disso, depois de ser remido, depois de ter meu pecado expiado, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se achava na presença de Deus. Teve uma experiência maravilhosa, incrível, indescrita, que ele não podia nem imaginar. E depois de entender a sua situação, Deus chama a quem? A qualquer pessoa que esteja disposta a obedecer. Ele diz, quem? Ele disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não apontou para Isaías e disse, eu já te salvei, eu já fiz expiação por teus pecados, então você vai. Eu escolho você. Ele chamou, a chamada foi aberta. Quem vai responder? Deus chamou, ele disse, quem irá? Tem trabalho para fazer e quem vai ir? Tem gente, crentes na igreja, esperando que Deus me chame e ir. Eu só vou ir compartilhar o evangelho quando Deus me chamar. Mas sabe o que? Deus já chamou. Ele já chamou. Ele diz, quem irá? Está esperando alguém responder, eu irei. Um voluntário. Eu teve um professor no seminário que ele disse, sempre todos os crentes estão dizendo, eu ficarei sentado até Deus me enviar. Quando Deus me enviar, vou ficar em pé e vou. Mas ele diz, por que não dizemos, eu só vou. E se Deus me parar, eu fico. Se Deus não deixar, eu fico. Por que não fazemos o inverso? Sempre dizemos, eu fico sentado aqui na igreja e quando Deus me chamar, eu vou. Deus já o chamou. Vai! A não ser que Deus não te deixe. Vai! Se Deus te parar, fica então. Mas se Ele não te parar, então vai! Ele te deixa. Porque Ele chamou. Quem irá? Esperou a resposta. Esperou alguém se dispor a ir. Isaías se fez disponível. Estava disposto a ir. Ele disse, eis-me aqui. Envia-me a mim. A vitória de Isaías sobre o pecado produz nele uma atitude de voluntário. E por causa da redenção realizada por Deus na vida dele, Isaías quis ser voluntário e fazer o que Deus queria. O que Deus faz na vida de um crente deve produzir uma atitude. Uma certa atitude. Qual a atitude? Eu irei. Eu o farei. Deus está precisando obreiros. Deus está precisando gente que for no campo missionário. Está precisando de alguém que for ao outro lado da rua para compartilhar a mensagem da salvação. Deus está precisando de alguém que tenha condições de prover pelas necessidades de outras pessoas. De prover pelo trabalho que está acontecendo ao seu redor. Os ministérios da igreja. Deus está esperando alguém que diga, eu o farei. Eis-me aqui. Isaías disse, já estou aqui, eu estou ouvindo a Deus chamar. Sabe por que muitos não ouvem a chamada de Deus? Não estão querendo ouvir, estão com os ouvidos tapados. Se Deus me chamar, eu vou. E Deus está chamando, e você não está ouvindo porque tem os ouvidos tapados. Não quer ouvir. Deus se me chamar, eu vou. E Ele está chamando, você diz, não estou ouvindo nada. Não está me chamando, não. Deus chamou. E Isaías ouviu. E quando ele ouviu, ele disse, eu irei. Mas só se fez voluntário. Só se virou voluntário depois de reconhecer a sua situação. E o que realmente Deus tinha feito por ele. Se você é crente, você aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Se Jesus Cristo já aplicou o sangue precioso dele para pagar o preço de seus pecados. Você já é filho de Deus. Deus está chamando. Mas eu não estou ouvindo. É porque você tem os dedos aqui no ouvido. Tira os dedos do ouvido. Diga, eu irei. E se Deus te parar, então não vá. Faça outra coisa. Mas Deus está chamando a todos.
Talvez não te está chamando para ir na África. Talvez não te está chamando para ir na Europa. Talvez não está te chamando para ir em Santa Catarina. Mas Ele está chamando para ir em algum canto. Você pode ir à sua família, pode ir aos seus amigos, pode ir no trabalho, pode ir em outro canto aqui. Nós fomos ontem na Vila Florestal. Os jovens dessa igreja foram na Vila Florestal e fizeram um trabalho muito bom. Se fizeram voluntários. Eles disseram, eu irei. E foram. E quando ele disse, eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse, não, vou esperar outra pessoa. O que é que Deus disse? Versículo 9. Então disse ele, Deus, vai. Quando ele disse, eu irei, Deus disse, vai. Se você quer servir a Deus, Deus não vai te parar. Talvez Ele vai direcionar a tua vida para outro ministério, Ele não vai te deixar fazer isso porque Ele tem outro plano para a tua vida, mas Deus não vai te parar de servir a Ele. Se você quer, Ele também quer que você sirva a Ele. Ele quer isso. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não disse, não, vou esperar outra pessoa mais capaz. Ele disse, tá bom, vai. Se você é a única pessoa que vai responder a chamada, então vai. E se outra pessoa responder, também pode ir. O voluntário. Agora, o voluntário tem que ter umas certas características também. Tem que ser uma pessoa que realmente entende sua situação perante Deus, que ora, que pede perdão pelo pecado, que vive de uma certa forma uma vida santa perante Deus. Tem que refletir a glória de Deus, o amor de Deus. Dizem que Isaac Newton, o que descobriu a matemática que governa a gravidade, gostava de fazer experimentos. Uma vez ele fez um experimento em que ele tomou um espelho e refletiu a luz do sol diretamente nos olhos. Ele olhou diretamente para essa luz do sol no espelho, pensando que talvez o espelho diminua a luz um pouco. Então ele olhou, até não aguentar mais. Depois ele fechou os olhos e virou a cabeça. Sabe o que? Ele ficou 3 dias cegado temporariamente. Não conseguia tirar da visão uma mancha daquela luz. Fechava todas as cortinas, mandou fechar todas as janelas do quarto dele com as cortinas mais grossas que teve. Não permitir nada de luz entrar no quarto dele, tentando tirar essa mancha da visão dele. Mas quando ele ficava com os olhos fechados, via uma mancha forte de luz, que ficou gravada nos olhos dele. Por ter olhado só a luz do sol refletida no espelho. Só depois de 3 dias conseguiu ver uma coisa de novo. Nós somos como esse espelho. O voluntário é o espelho. Ele não está brilhando por si mesmo, mas ele está refletindo a luz de Deus. Refletindo a glória e o amor de Deus. Agora, na situação em que nós estamos, sujos pelo pecado, o espelho que está sujo, tudo coberto de lama, vai refletir o quê? Nada. O espelho só coberto de lama não vai refletir nada. E nós somos assim, quando estamos vivendo em pecado, sem arrependermos dos nossos pecados, ficamos como o espelho, sujo, tudo cheio de lama, nada passando, nada sendo refletido. Nós não produzimos luz de nós mesmos, estamos só refletindo a luz que entra. Mas quando pedimos perdão e lavamos, Deus aplica o sangue e Ele lava o espelho através da palavra de Deus. E vivemos vidas melhores através da palavra de Deus, da oração. Ele lava essa lama, Ele tira a lama, lá, ali começa a brilhar a luz. E se Ele lavar um pouco aqui, começa a refletir. Logo, Ele aplica aqui também, se você deixa, Ele aplica aqui também, e logo Ele lava o espelho. E aí a luz consegue brilhar e ser refletido. E como essa luz refletida do sol ficou gravada nos olhos dele por 3 dias, ele não conseguiu esquecer a potência dessa luz refletida nos olhos dele. Deus, quando Ele é refletido no coração da pessoa através de um crente disponível, disposto a servir a Ele, um espelho puro, um espelho lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Quando a pessoa
vê aquela luz e entra no coração daquela pessoa, ele não consegue esquecer. A influência daquela luz fica gravada no coração daquela pessoa. Mesmo que aquela luz do sol ficou gravado nos olhos de Isaac Newton. Também a luz de Deus, refletida através das pessoas, de nós, os espelhos, fica gravado nos corações das pessoas. Agora, finalmente temos a voz de comissão. Temos uma visão que produziu um veredito pessoal. Depois teve uma vitória que produziu um voluntário. E ao final teve a voz da comissão. Deus chamando, quem irá? E ele disse, eu irei. Mas a voz de comissão foi uma coisa específica. Ele teve uma mensagem específica para pregar. Ele não disse, vá então, e espera até eu te dizer o que deve fazer. Ele deu uma mensagem na hora. Ele disse, vai. E diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados ouvidos e feche-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e não entenda com o seu coração, nem se conversa e seja sarado. Ele enviou uma mensagem de juízo. Ele enviou uma mensagem de juízo e de destruição para o povo de Israel, por ter ignorado os mandamentos de Deus. Agora, nós temos uma mensagem bem melhor para compartilhar, uma mensagem de esperança e de paz, uma mensagem de esperança eterna em Cristo Jesus. Ele teve uma mensagem de destruição, teve uma mensagem de juízo, que ninguém vai escapar. Vocês não podem escapar, vocês desobedeceram a Deus mais uma vez, e Deus não vai permitir isso mais. E ele diz, pregai para que não entendam, a não ser que arrependam, e eu salve eles. Deus nem quis ajudar aquele povo, mas Deus quer nos ajudar. Deus quer ajudar o povo aqui, Deus quer salvar as vidas das pessoas. Falta só nós levarmos a mensagem lá fora e refletir o amor de Deus em nossas vidas. Ele disse em versículo 11, então ele disse, outra vez Isaías perguntando, até quando, Senhor? Ele disse, eu irei. Segundo perguntou, qual a mensagem? Terceiro perguntou, até quando? Até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Ele disse, até que não haja nenhuma pessoa mais para ouvir. Conte a mensagem até que não haja ninguém mais para ouvir a mensagem. Nós também temos o mesmo mandamento. Vai e pregar o evangelho. Até quando? Até não haver ninguém mais que ouça. Até não haver ninguém mais que ouça. Ou até você sair dessa vida e ir para o céu. Devemos de pregar a mensagem da salvação até quando? Até ou Deus me chamar para o céu, para casa, ou até não haver ninguém mais nessa terra para ouvir. Então a chamada, o mandamento não acaba. Nunca termina. O servo de Deus não se aposenta. Não chega aos 70 anos de idade e se aposenta. Então eu passei já meu tempo, vou deixar o resto com os jovens, pessoas mais novas. Não. O servo não se aposenta. A chamada nunca termina. Até quando vou compartilhar o evangelho, Senhor? Até não haver ninguém mais para ouvir. Quando não haja ninguém mais para ouvir, pode deixar. Mas sempre haverá outra pessoa. Enquanto estejamos nesta vida, nesta terra, sempre haverá outra pessoa para ouvir, que precisa ouvir a mensagem da salvação, do evangelho. E Deus nos está animando a nos dispor para ir. Eu vou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus está chamando a todos para algo. Está te chamando para ir à sua família, ou para ir no seu trabalho, ou para ir ao outro lado da cidade, ou talvez ao outro lado do estado, talvez ao outro lado do país, ou talvez ainda a outro país. Está chamando a todos
para um canto diferente, mas está chamando a todos e muitos não ouvem a chamada porque não querem ouvir. Se você quer ouvir, Deus fará claro o que você deve fazer. Então, vamos pedir que Deus nos ajude a entender realmente nossa responsabilidade. Quem somos nós perante Ele, nossa necessidade e nossa responsabilidade também de servir a Ele. Nós não vamos ter uma visão, como Isaías teve. Nós temos já a palavra de Deus, não é necessário para nós hoje em dia. Mas ainda tem um veredito pessoal. Nós somos culpados de pecado. Também tem uma vitória em Cristo Jesus, se permitimos que Ele nos lave através do sangue de Cristo Jesus, de sua palavra e da oração. Tem a atitude de voluntário. Se Deus me dá a vitória, eu devo me fazer um voluntário no serviço dele. E Deus dá a voz de comissão para qualquer voluntário que quer ir. Quer ir? Se você diz que sim, então Ele vai te mandar. Ele vai te enviar para qualquer canto. Eu não sei onde, mas Ele vai te enviar. Vamos orar. Nosso Pai, agradecemos a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos exemplos que nós vemos na palavra de Deus de pessoas que obedeceram Teu santo nome, que reconheceram a necessidade, que se disponibilizaram para ir e que foram. Nos ajude também, Pai, a reconhecer nossa situação perante Ti. Se tem alguma pessoa aqui, essa noite, que ainda não reconheceu a sua necessidade de um Salvador, que ainda não depositou sua fé em Cristo Jesus, não aceitou o dom gratuito de salvação, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa para que reconheça a sua necessidade, que não saia daqui sem esperança de ser um lar eterno, mas que saia daqui uma pessoa diferente, uma criatura nova, e que possa ter uma certeza de um lar eterno no céu com o Senhor. Pedimos, Pai, por nós, os crentes, que nos anime a servir a Ti, a nos disponibilizar para Te servir, e também a viver vidas santas, puras, sem mácula, sem ruga, para nos apresentar um dia perante o Senhor como agradáveis na sua vista. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. Amém.